Bom dia, turma. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje nós vamos fazer a revisão dos conteúdos estudados. Ok, meus amores? Primeiramente, vamos dar continuidade à construção do nosso hábito. Se coloque, por favor, no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Isso é muito importante, pois vai dar condições de você fundamentar a videoaula, ok? Inicialmente, nós vamos estudar o povo brasileiro, vamos compreender como se formou o povo brasileiro. Inicialmente, nós tínhamos no nosso território os indígenas e, posteriormente, chegada dos colonizadores, os portugueses e, posteriormente, os imigrantes. Mas vamos entender como tudo isso aconteceu. Os indígenas. Antes da chegada dos colonizadores portugueses em 1500, nas terras que atualmente correspondem ao Brasil, existiam diferentes povos indígenas. Estima-se que nessa época havia em torno de 2 a 5 milhões de indígenas nessas terras. À medida que ocorreu o contato com os colonizadores, a população indígena começou a diminuir consideravelmente. Esses povos passaram a ser escravizados, mortos em conflitos ou contraíam doenças pelos portugueses. E olha só, esses são os fatores que levaram à diminuição dos indígenas. A escravidão, eles também entravam em conflito, em resistência a essa escravidão, e também doenças que eles contraíam, que eram trazidas pelos portugueses. Daí os fatores que houve essa diminuição da população. E aqui, os colonizadores portugueses. Os portugueses foram os principais colonizadores europeus a partir da formação do povo brasileiro. Essa colonização teve início no século XVI. Eles estabeleceram primeiramente o contato e iniciaram o processo de ocupação das terras que formariam o território do nosso país. E, posteriormente, os africanos que vieram trazidos pelos portugueses, ok, como escravo para trabalhar nas fazendas de café, de açúcar, na produção de cana de açúcar, na produção também posteriormente de café. Entre os séculos XVI e o século XIX, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Esses povos eram obrigados a trabalhar nas lavouras, nos engenhos de cana-de-açúcar, nas construções, nas minas de exploração de ouro e de pedras preciosas, além de realizar trabalhos domésticos. Sofriam maus tratos, não tinham direito a uma alimentação saudável, às condições adequadas de moradia e muito menos à liberdade. Ou seja, nossos 3 primeiros grupos que deu início à formação da população brasileira foram os indígenas que já habitavam, os portugueses que chegaram, ou colonizadores, os africanos. Esses foram os 3 primeiros grupos que aqui chegaram e formaram o nosso povo, não é? Então vamos lá, só um instante. Quilombos e quilombolas. Vamos entender. Os quilombos, eles passaram a serem formados a partir da fuga daqueles escravos que fugiam das senzalas, que fugiam da Casa Grande e iam em busca de um local onde eles pudessem viver bem próximo com os mesmos hábitos que eles tinham lá na sua terra natal, no seu continente, por assim dizer, natal, não é? Viver de uma forma como eles viviam lá na África. E esses locais receberam o nome de quilombos. Eles estavam organizados em comunidade. Com o fim da escravidão, algumas dessas comunidades foram mantidas e atualmente são habitadas por brasileiros livres, descendentes dos africanos escravizados. Esses descendentes são chamados quilombolas. E aí, vocês vão observar, quilombo é o local onde eles fugiam e se agregavam lá naquele local. Quilombolas são os descendentes desses escravos, ok, meus queridos? Então vamos avançar. Aqui nós vemos um outro grupo,
que são um grupo de imigrantes. E aí nós vemos como a população, o povo brasileiro foi sendo formado a partir da mistura, da miscigenação desses povos. Primeiramente indígenas, portugueses colonizadores, africanos e imigrantes. E aí nós temos os grupos que deu início à formação da população brasileira. Vamos lá para as nossas atividades. Essa especificamente ela já foi corrigida, tá certo? Vamos para. E é importante, meus queridos, que quando eu chegar nessa página, vocês possam fazer uma leitura bem específica dela, tá certo? Para que você possa compreender como se deu essa formação. Aqui traz um texto bem mais resumido, onde você vai ter um aprendizado ainda melhor. Okay? Agora vamos conhecer como se deu o crescimento da população brasileira. O que aconteceu? Como essa população começou a crescer? O crescimento da população brasileira. E aqui nós vemos um gráfico, não é? De 1800, que corresponde a 1872 e 2018. E nós vemos aqui em 1872, olha aqui, e aqui 2018, olha aqui onde está apontando o gráfico, mais de 220 milhões de habitantes. Mas vamos ver quais foram os fatores que proporcionaram esse crescimento? Vamos lá. Para compreendermos o crescimento natural da população, precisamos analisar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Observe as informações a seguir. E aqui eu chamo a atenção de vocês para a leitura do conceito dessas taxas. O que são essas taxas? O que é que indicam essas taxas? A taxa de natalidade, por exemplo, indica a quantidade de pessoas que nascem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. Vamos lá. E a taxa de mortalidade indica a quantidade de pessoas que morrem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. E o crescimento natural, que é conhecido pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma população. Verifique no gráfico que, quanto maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, maior é o crescimento natural, e que, quanto menor a distância entre essas linhas, menor é o crescimento natural da população. As mudanças nessas taxas de mortalidade e natalidade ao longo do tempo devem-se a fatores que serão apresentados a seguir. Então, vamos conhecer esses fatores. Avanço na área da medicina e da saúde, e aí nós vamos ver que há um crescimento natural a partir do momento que esses fatores têm contribuído para esse crescimento. As novas descobertas da medicina, como novos medicamentos e vacinas, além das campanhas de prevenção de doenças, propiciaram a redução da mortalidade, e isso fez com que houvesse esse crescimento. A expansão do saneamento básico, a ampliação e a melhoria dos serviços de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto e de resíduos sólidos trouxeram melhores condições de higiene e saúde à população. Com isso, reduziu a proliferação de doenças como a cólera e a hepatite. Número de filhos por mulheres. Atualmente, o número de filhos por mulher tem diminuído. As mulheres, ao assumirem carreiras profissionais, deixaram de ser dedicadas apenas aos afazeres domésticos. Esse fator, somado ao desenvolvimento de métodos contraceptivos, acarretou na diminuição de número de filhos por mulher. A vinda de imigrantes também contribuiu para esse aumento da população. Além dos fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira citado anteriormente, entre meados do século XIX e do século XX, o Brasil passou a receber um grande número de pessoas vindas principalmente de países europeus e asiáticos, no período entre 1870 e 1950, por exemplo. A população brasileira teve um aumento de aproximadamente 4,6 milhões de imigrantes. Nossa, um número bem expressivo, não é? E aqui a população brasileira vem aumentando a cada ano, ainda que em ritmo mais lento que o do século XX. E aí nós vemos num gráfico onde a 2018 mostra que há um número maior de mulheres e um número menor
de homens. Então, vamos lá para a nossa atividade. Aqui, então, vamos lá para a nossa atividade, ok? Qual é o assunto abordado nas manchetes? O assunto abordado nas manchetes é o crescimento da população brasileira. Letra B. Observe o gráfico da página 320 e elabore uma manchete informando o crescimento da população brasileira entre os anos de 2000 e 2018. Então, vamos lá. Crescimento da população brasileira entre os anos de 2000 a 2018. Segunda questão. Complete as frases. Vamos lá para a segunda questão. Complete as frases com as palavras e os números abaixo. Letra A. Em 2018, a população do Brasil era de 208 milhões de habitantes. Letra B. Na população brasileira, há maior número de mulheres, que representam 52% dos habitantes. Letra C. Os homens, letra C, representam cerca de 48% da população brasileira. E aqui, terceira questão, onde você vai relacionar essas letras aos seus conceitos, né? E elas vão se repetir. É importante saber, né? Levando em consideração os fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira no decorrer do século XX, relacione as frases a seguir. Entrada de imigrante, letra A. Letra B, expansão do saneamento básico. Letra C, avanços na área da medicina. Então, vamos lá para o início. A descoberta de novos medicamentos e vacina propiciou a redução da mortalidade da população. Então, aqui você vai colocar a letra C. Propiciou melhores condições de higiene à população. Letra B. Aqui, letra B. Entre os anos de 1870 e 1950, o Brasil recebeu uma grande quantidade de pessoas vindas, principalmente de países europeus e asiáticos. Aqui você vai colocar letra A, certo? Aqui foram realizadas campanhas de vacinação e de prevenção de doenças. Letra C. Houve ampliação e melhoria dos serviços de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto e de resíduos sólidos. Aqui você vai colocar a letra B, ok? Vamos lá. Cerca de 4,6 milhões de pessoas vindas de outros países incrementaram a população brasileira até 1950. Aqui você vai escrever a letra A, ok? Então, vamos lá. Aqui nós vamos ver população urbana e população rural. E aqui eu chamo a atenção de vocês para que vocês observem em que momento a população rural ela era maior do que a população urbana e em que momento a população urbana passou a ser maior do que a população rural. E quais foram os fatores que fez com que a população rural diminuísse e a população urbana aumentasse? E quais foram as consequências do crescimento dessa população? O que foi que aconteceu com o espaço urbano com uma população que cresceu desordenadamente? Então, vamos lá. E vamos fazer isso através da nossa correção da atividade. Ok, meus queridos? Pronto, vamos lá. Aqui temos a nossa atividade. Eu gostaria que vocês lessem com muita atenção, tá certo? Vamos lá. Leia a manchete a seguir e responda as questões. A manchete é: no interior do Acre, mais de 400 casas correm risco de desabar após deslizamento de terra. A manchete acima relata um tipo de problema vivido pela população de algumas cidades que cresceram em ritmo acelerado. Quais condições podem motivar as pessoas a construírem suas casas em áreas de risco de deslizamento de terra? Quais são essas condições? A falta de investimento em infraestrutura. Então, escreva, por favor, se você ainda não fez. A falta de investimento em infraestrutura e na construção de moradias adequadas.
levam muita gente a ocupar locais que não são apropriados para que elas possam morar lá. Pesquise em jornais, revistas ou internet. Aqui a segunda, desculpa, a letra B. Pesquise em jornais, revistas ou na internet algumas informações sobre outro tipo de problema urbano que seja diferente do apresentado acima. Anote abaixo as informações pesquisadas. E aí a nossa pesquisa é bem rápida, né? Até porque nós vemos isso. Por exemplo, problema com transporte público, a deficiência no número de ônibus, problemas com as superlotações dos hospitais ou a falta de estrutura dos hospitais, a falta de estrutura dentro da conjuntura da área urbana. Tudo isso faz com que as pessoas, muitas vezes, elas vão em busca de outros locais. Mas o que pondera, por assim dizer, é a falta realmente de condições financeiras de ter a sua casa no local adequado. Em sua opinião, quais seriam as soluções possíveis para o problema que você pesquisou? Escreva no espaço abaixo e depois apresente ao professor. E essa questão é totalmente pessoal, não é? Você vai enviar a foto da sua atividade. E aí eu chamo vocês para fazer a leitura desse resumo. Ele faz um resumo bem coeso, bem rápido, a leitura é muito boa e você vai entender ainda mais o conteúdo. Então, meus amores, essa foi a nossa revisão de geografia. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam fazer as correções e realizar as atividades que estão sendo propostas lá no nosso roteiro. Beijos e até a próxima!